Uma região que tem muita incidência de nematóide, então assim, a princípio você pensa assim, dificilmente a gente vai conseguir construir uma fazenda no padrão que está nessas condições. Eu consigo trazer 300 mil litros de café todo dia e não ficar nenhum no terreiro e pode chover à vontade. Olá, amigos cafeicultores! Hoje eu vim para a região centro-oeste de São Paulo, mais precisamente na cidade de Garça, na fazenda Santa Cecília, que é um exemplo em produtividade. E eu vou estar aqui recebido pelo engenheiro agrônomo Denilson Peloso. Seja bem-vindo, Gustavo. A fazenda está de porteiras abertas para mostrar o que a gente está fazendo. Muito obrigado! E esse será o nosso Especialistas em Produtividade aqui no canal Gustavo Renó Café. Denilson, muito obrigado por você receber a gente aqui na fazenda, essa fazenda maravilhosa. E da onde começou isso aí? Quem que é o dono da fazenda? Conta um pouquinho pra gente. Começou em 94, o senhor Flávio Pérez, hoje presidente da PPA, gostando de café, né? E adquiriu a fazenda e de lá para cá foi fazendo os seus trabalhos e a gente chegou nesse patamar de fazenda aqui. E você trabalha aqui com eles há quanto tempo? Eu comecei em 2006 com uma venda de um projeto de irrigação, mas efetivamente trabalhando na fazenda de 2010. Certo. Aí eu gerencio toda a parte da fazenda, tanto a parte técnica como a parte administrativa também. E aqui são quantos hectares? Nós temos 400 hectares de café. Irrigado? 100% irrigados, por gotejamento enterrado, com fertirrigação em 100% das áreas. Denilson, o que chama muita atenção, né? Que aqui a região de Garça é uma região, um solo mais arenoso, né? É uma altitude, em torno de 600 metros de altitude. Uma região que tem muita incidência de nematóide. Então, assim, a princípio você pensa assim, dificilmente a gente vai conseguir construir uma fazenda no padrão que está nessas condições. E como é que foi todo esse trabalho? A gente imagina todo esse trabalho que você teve para poder chegar nesse patamar. Conta pra gente. Então, Gustavo, esse foi o grande desafio. Nematóide, que é um verme de solo que atrapalha muito a cultura do café, teve que fazer todo um trabalho de manejo dele para poder baixar a população e construir a fertilidade. Os solos arenosos têm essa características de, às vezes, um pouco mais pobre, mas a grande dificuldade foi isso. A gente precisou construir, está construindo esta fertilidade do solo, com aumento de matéria orgânica, toda a fertirrigação 100% via essa nutrição via irrigação, para poder passar semanalmente a nutrição do café. Então passou sim por um trabalho prévio e contínuo de busca de fertilidade do solo. E etapa por etapa, desde um plantio, né, até uma lavoura produção, como é que seria essas etapas para poder, que o teu manejo ele é diferente, né? Então como é que você faz? Então, como a gente começa com o básico, análise de solo 0 a 20, 20 a 40, ver o que está acontecendo com esse solo, se precisa de calagem, se precisa de fosfatagem, um bom preparo de solo, incorporando esse calcário a uma profundidade para a gente ter um desenvolvimento radicular dessas futuras plantas. Na sequência, a gente, onde tem áreas com nematóide, a gente faz o All-Cave, é uma técnica mais antiga. O que é isso? All-Cave. O All-Cave é uma técnica mais antiga de controle nematóide, ou seja, expor o solo ao sol. A gente revolve esse solo ao sol várias vezes, porque aí o nematóide fica sem alimento, exposto ao sol. Você revolve de que jeito? A gente faz uma aração, na primeira vez já colocando o calcário profundamente, e na sequência a gente vai fazendo gradagens de subsolagens, para deixar o solo sem nenhum ser vivo de mato, nenhuma erva, para que o nematóide não tenha alimento, e com isso a gente consegue abaixar bastante a população.
Nesta sequência, a gente faz os plantios de braquiária com milheto para proteger esse solo. Ah, entendi. Então você primeiro expõe o solo, Primeiro expõe o solo. depois você vai conservá-lo. Isso. A gente precisa tomar cuidado nessa exposição, logicamente, mas quanto mais aí na sequência de 2 a 3 meses com esse solo, normalmente no inverno, com sol, a gente consegue abaixar essa população, aí a gente implanta braquiária e milheto e deixa esse solo em pousio. Dependendo da população de nematóide, entre 6 e 1 ano. Qual braquiária que você usa? Eu uso a braquiária brisanta. Ela é mais agressiva, Ela né? é bem mais agressiva, tem muito volume, mas é muito usual se usar rosisiense também. Qualquer uma das duas que usar, a gente vai ficar bem confortável a nível de matéria orgânica e a nível de proteção de solo. Por que a brisanta e não a rosisiense? Eu escolhi a brisanta porque nesses solos arenosos ela é muito mais agressiva. Ela forma mais matéria seca e com isso eu consigo, com as roçadas, eu consigo uma revegetação, um rebrote dela mais agressivo, mais forte e com essa produção de matéria seca maior por ano, por hectare. Então, ou seja, você está plantando café com toda a técnica que você trabalha, né? Você já falou bem, né? Você revolve, né? Expõe o solo, planta a braquiária. O que mais? Quais são os próximos passos, né? A muda, o suco, como é que você trabalha? A muda a gente já vai se preparar com um viveiro lá para nos entregar no momento certo. Neste tempo é feito todo o planejamento planiotimétrico da área e a gente vai fazer o desenho do projeto de todas as linhas no computador, lá no escritório, né? Bonitinho, todo paralelo, do jeito que eu quero o carreador, do jeito que eu quero o sentido de plantio. E a gente passa isso pro trator com GPS e o GPS vai fazer a linha lá em cima da braquiária. Do jeito que está lá, parece um pasto grandão, a gente vai trabalhar só a linha do café. A gente vai passar uma roçadeira e depois a gente vai fazer o preparo, sulcagem, adubação orgânica, adubação fosfatada, calagem, preparo desse suco de plantio, que eu chamo de berço, e deixar esperando a muda. Nesse tempo também, no nosso caso aqui, como é irrigado, todo o projeto de irrigação já vai estar pronto, as mangueiras esticadas, preparadas, arrumadas, e a hora que a gente vai plantar, a gente já planta com máquina, com GPS, com a nossa precisão, e a gente já coloca a mangueirinha ali do lado, já começamos a gotejar e já começamos também a fertirrigar. Antes você já tinha falado comigo, né, da precisão, né, qual que é a precisão do alinhamento para outra? Essa é a grande diferença que a tecnologia nos traz. Por quê? Porque a precisão que dá o GPS com o RTK, o trator vai passar essa linha de café. O que é RTK, professor? RTK é uma base fixa do GPS que não pega só direto do satélite via trator. Ela fica fixa na fazenda, ela recebe o sinal do GPS e retransmite para o trator. Entendi. Então esse trator vai caminhar na linha que eu projetei com uma precisão de 2,5 centímetros de erro. 2 centímetros 2,5 centímetros de erro. Então lá o suco de plantio, o preparo, tudo foi feito com isso. Ou seja, o meu café vai ser plantado exatamente onde eu quero, com todos os nutrientes, a matéria orgânica preparadinho certinho embaixo dele. Então, isso nos dá uma segurança muito grande. O paralelo que se forma das ruas, a eficiência de luminosidade, que as plantas não vão ficar rua mais larga, rua mais estreita, a mecanização futura de roçadeira, de trincha, de rastelo, de colheita. A gente usa inclusive esse alinhamento, na hora que eu vou colher, eu coloco isso na colhedeira. A colhedeira anda novamente sozinha, sem estar agredindo a planta. Então isso faz a diferença com este alinhamento e com essa precisão. E está aí uma grande dica de alta de produtividade. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é a colheita mecanizada estragando as plantas. Quando você já alinha corretamente essas lavouras, esses danos, né, acabam diminuindo bastante. Isso é o nosso potencial. Quem que é o nosso produtor? É o pé de café.
Ele que manda, né? Se eu estragar o pé de café, eu estou estragando o que está me produzindo. É um contrassenso eu estragar pé de café. É um contrassenso eu machucar meu pé de café. Então, quando eu tenho esse alinhamento, eu não tenho uma questão de imprecisão que é inerente ao tratorista. Não tem como fazer você localizar lá de cima, você fazer ela certinho. Então, a colhedeira vai passar sempre no mesmo lugar, sem aderir, você consegue regular muito mais simples. Então, você não tem agressão à planta. E em relação, depois que a lavoura está em produção, né? Como é que é o manejo que você trabalha dentro dessas lavouras para poder manter essa produtividade? A gente inicia esse plantio com uma boa base de adubação, como eu falei, porque uma base de uma planta sadia, a gente tem alguns tripés. Eu preciso ter água, eu preciso ter nutrientes e eu preciso ter controle de pragas e doenças. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer uma boa produtividade. Um quarto fator em cima disso é uma arquitetura da planta. Se eu não tiver uma planta com arquitetura produtiva, eu posso jogar água, nutrientes e cuidado defensivo, que a planta não vai receber luz, ela não vai ter ramos plagiotrópicos produtivos. Eu vou ter um monte de broto ladrão, o próprio nome já diz, que vai tirar a energia dessa planta e vai me diminuir a produtividade futura. Então, essa noção do todo é preciso ter na cultura de café. Cuidar das coisas que atrapalham a planta, doenças, pragas, ervas daninhas, cuidar de uma nutrição perfeita, macro e micronutrientes, que é muito importante, às vezes as pessoas esquecem dos micronutrientes, a água no momento certo. Não jogar de mais nem de menos, eu tenho que ter controle da minha água, eu preciso irrigar e não molhar. Algo que chama muita atenção aqui nessa fazenda é o capricho, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, né, que o café responde muito a capricho. E aqui a gente fica encantado, né, porque todo detalhe, cada cantinho que a gente observa na fazenda tem um capricho. Por que isso? Olha, Gustavo, isso que você está falando é uma das prioridades na fazenda. Você imagina que se eu tiver um projeto tudo jogado para mangueira para qualquer lado, plantio, por que a gente colocou essa precisão de 2,5 cm? Isso já vai fazendo parte do capricho. Como que eu vou pulverizar de qualquer jeito, deixar no mato, meus equipamentos jogados em qualquer lugar, estragando, né? Então, assim, o capricho é a primeira coisa que a gente tem aqui, é a primeira coisa que eu gosto de mostrar para todo mundo, desde o tratorista, o pessoal do escritório, o pessoal que vai desbrotar. Todo mundo tem sua importância. Caprichar, fazer caprichado, desbrotar caprichado, pulverizar caprichado, olhar todos os pés da fazenda, que não adianta eu olhar, fazer só no lugarzinho, eu preciso que tudo seja bem feito. E esse capricho, essa vontade de fazer direito e de deixar bonito faz parte da produtividade. E todo esse capricho dá muito trabalho. Como é que vocês mantêm motivado para poder trabalhar nesse capricho? Esse é um outro grande desafio. Tem muitos desafios, esse é um deles. E isso é cultural. E para a gente mudar a cultura, não é hoje, não é amanhã. A gente precisa fazer um trabalho de longo prazo. Mostrar sempre, quando as pessoas chegam, a gente faz uma reunião semanal de segurança, que também já é um modelo. Eu aproveito nesta reunião semanal com todos os colaboradores, às 7 horas da manhã, numa segunda-feira, e aproveito para motivar a cuidar e dizer que aqui nós estamos na casa do Sr. Flávio Pérez. A fazenda é a casa dele. Você gostaria de sujeira na tua casa? Então o Flávio Pérez também não gosta. Então a motivação e o direcionamento para as pessoas é o que faz a diferença. E isso precisa ser sempre feito continuamente, porque não se consegue de um mês para o outro, não se consegue de um ano para o outro. É um trabalho de uma vida. E como é que é o manejo seu aqui, né? Quantas foliares que vocês fazem no ano? O manejo de adubação foliar, basicamente eu uso zinco, eu faço 6 aplicações anuais. Eu distribuo o meu consumo em 6 aplicações junto com os defensivos. Na florada eu faço uma aplicação de boro, 2 aplicações de boro na época da florada, para reforçar o que eu já ponho no solo.
Certo. E depois nas outras você vai mesclando os fungicidas para ferrugem, bicho mineiro. Como é que é os trabalhos que vocês têm aqui? A nível de controle de pragas e doenças da folha, a gente inicia com pré-florada. Aqui na fazenda, nesse lugar do estado, a gente costuma ter 3 até 4 floradas. Então o que vira pré-florada de um vira pós-florada do outro. Então eu acabo distribuindo a aplicação de fungicidas no período de agosto até dezembro, protegendo ao mesmo tempo doenças de florada com doenças de folha e, dependendo da praga, a gente vai pulverizar para praga específica. Até porque eu tenho um monitoramento aqui, quinzenal, que eu consigo saber qual é o talhão que eu tenho de praga e doença, se eu preciso entrar nos curativos ou não. E o manejo do mato, como é que você faz? Nós temos a situação do esqueletamento. A partir do momento que eu esqueleto, eu pego toda essa matéria orgânica, eu processo ela para decompor, eu faço o plantio da braquiária no meio da linha e eu faço um produto pré-emergente na projeção da saia. Certo. A partir daí a braquiária vai crescer, eu vou trabalhar com roçadeira jogando a matéria orgânica para baixo da planta. Nos outros, ainda que não foi esqueletados, é passado um pré-emergente na saia e é trabalhado com trincha em roçadeira as ervas que tenha ou não, se tem braquiária ou se tem outras ervas, trabalhando com roçadeira o ano todo. Eu não posso e não devo deixar meu solo nu. Problema de temperatura e problema de erosão. Está sempre coberto. O solo está sempre coberto. O manejo de braquiária é fantástico. A gente consegue, os sistemas radiculares muito profundos, fazer uma ciclagem dos nutrientes que estão lá embaixo e eu aumento muito a quantidade de carbono aqui em cima para ser decomposto. Isso melhora toda a minha microbiota do solo. Então isso vai favorecer a planta e vai favorecer o controle de nematóide. É interessante, Denilson, que da ameaça que o nematóide te trouxe, você trouxe uma grande oportunidade de trazer boas técnicas, ficar atento o tempo todo. E isso, o resultado disso são lavouras de alta produtividade. Então, quanto mais atento a gente fica prestando atenção nos detalhes, né? E aí, com essa guerra, vamos dizer assim, toda, e essa organização de nutrição, de controle, a gente fica muito próximo da lavoura. A gente precisa estar dentro da lavoura. Não dá para administrar de escritório. E as produtividades estão sendo uma consequência desse trabalho. Por quê? Porque tudo a planta está resolvendo de forma, vamos imaginar, tranquila. As produtividades nossas, o objetivo inicial, que era de 40 sacos por hectare para a média de 15 safras, nós já estamos com 52 sacos por hectare em média de 6 safras. Então os objetivos estão um pouquinho acima do que a gente esperado, mas com as produtividades muito boas para essa região. É isso que eu queria perguntar para você, você já falou aí, né? Qual que é a sua produtividade média aqui na fazenda? Esses plantios novos que a gente está fazendo, todos eles estão com média acima de 50 sacos nas primeiras 4, 5 e 6 safras. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, né, é que uma fazenda desse tamanho, vocês não secam café no terreiro, né? Vocês não tem nem terreiro para poder secar café. Conta pra gente qual é o segredo. Olha, Gustavo, isso daí é uma coisa interessante. A gente não pode ter gargalo em nenhuma fase de produção. Se eu tiver, o terreiro aqui na região é gargalo. 300 mil litros de café por dia, se eu colher e jogar no terreiro, quantos dias ele vai ficar? Então, o meu processamento hoje do silo secador com descascador, centrífugas e silo, eu consigo trazer 300 mil litros de café todo dia e não ficar nenhum no terreiro e pode chover à vontade, porque está todo guardado. O silo secador é uma grande vantagem. Ele é muito fácil de trabalhar e com grandes volumes. Ô Denilson, depois de todo esse trabalho, né? Quando você dá uma volta aqui na fazenda, você olha todo esse resultado, como é que é a satisfação desse Denilson agrônomo, né? Esse ser humano que dedica a vida pela agronomia, pela cafeicultura, qual que é a sensação que você tem? É de realização. É uma realização que não é única, que não é só do Denilson. É um conjunto de pessoas que estão aqui. O Denilson não faz nada sozinho, nada. Eu tenho um monte de colaborador que pensa muito parecido comigo.
Eu preciso transmitir isso. Mas a realização que a gente tem como engenheiro agrônomo, de você colocar as técnicas disponíveis, nenhuma mágica, nenhuma, técnicas disponíveis hoje na literatura e ter o resultado final que a gente espera. A satisfação é muito grande. Hoje foi um grande exemplo de como é que algo que ameaçava você pode transformar em grandes oportunidades. Uma fazenda que talvez não conseguiria boas produtividades, conseguir números expressivos conforme o trabalho técnico, a persistência, o capricho, a visão de curto e longo prazo em todo o processo. Gostaria de agradecer muito você que nos acompanha, agradecer a Stoller por ter promovido essa série e esse foi o Especialistas em Produtividades aqui no canal Gustavo Ranó Café.